Olá! A nossa análise de hoje mergulha num tema que afeta todo mundo, que é a psicologia do dinheiro. A ideia central do material que a gente recebeu é que sucesso financeiro tem muito menos a ver com, sei lá, QI ou planilhas e muito mais com o nosso comportamento. Exatamente. Com as histórias que a gente se conta. E para começar, os autores trazem duas histórias que são, assim, o dia e a noite. Contrastantes, né? Totalmente. De um lado tem o executivo de tecnologia, um gênio, que ficou milionário muito jovem. E uma das diversões dele era, tipo, ir pro iate e atirar moedas de ouro no Oceano Pacífico. Nossa, só pelo prazer de ver afundar? Só por isso. Não é de surpreender que, alguns anos depois, ele estava completamente falido. É uma imagem muito forte. E do outro lado tem a história do Ronald Read. Um faxineiro e frentista, né? Um cara que viveu a vida toda numa cidadezinha rural dos Estados Unidos. Totalmente invisível para o mundo das finanças. E aí, quando ele morreu aos 92 anos, todo mundo descobriu que ele tinha acumulado uma fortuna. Uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares. O que é incrível é como ele fez isso. Sem herança, sem ganhar na loteria, nada. Como? Ele só economizou o pouquinho que conseguia, investiu em ações de empresas sólidas e esperou, por décadas. Simples assim, e deixou a maior parte para o hospital e para a biblioteca da cidade. Então, essas duas histórias já definem o nosso objetivo aqui, né? O gênio que perde tudo e o homem comum que constrói uma fortuna. Fica claro que finanças não é uma ciência exata, como física. Não mesmo. É uma área bagunçada, guiada por emoções, e é por isso que hoje a gente vai explorar algumas dessas lições sobre riqueza, ganância, felicidade até. Vamos começar então por uma das ideias que eu achei mais contraintuitivas de todo o material. A de que, financeiramente falando, ninguém é louco. Pois é, As pessoas fazem coisas com dinheiro que, para nós, podem parecer insanas. Mas a tese é que, na visão de mundo da pessoa, aquilo faz todo sentido. faz total sentido porque é baseado na experiência de vida de cada um. Um dos autores traz uma estatística que é absurda. Nossas experiências pessoais com dinheiro são tipo 0,0000001% de tudo que já aconteceu no mundo. Um pingo no oceano. Exato. Mas esse pingo molda uns 80% do que a gente acha que é o funcionamento do sistema. Cada um de nós opera dentro de uma bolha, sabe? E essa bolha muda tudo. O material dá um exemplo ótimo com as gerações. Pense em alguém que nasceu em 1970. Essa pessoa, na adolescência, no início da vida adulta, viu o mercado de ações americano subir, tipo, 10 vezes. Para ela, investir parece óbvio. Quase uma certeza de retorno, né? O otimismo é o padrão. Exato. Agora, volta um pouco no tempo. Pega alguém que nasceu em 1950. Nos mesmos anos de formação, essa pessoa viu o mercado andar de lado, sendo comido pela inflação. A percepção é completamente diferente. Totalmente. Para essa pessoa, o mercado de ações pode parecer um cassino. A mesma classe de ativo, o mesmo país, duas visões opostas, moldadas só pela loteria de quando nasceram. Nenhuma está errada, entende? São só incompletas. E isso me leva a uma questão mais prática. Como essa ideia ajuda a gente a entender comportamentos que são muito criticados? Por exemplo, o fato de pessoas de baixa renda gastarem mais com bilhetes de loteria. Matematicamente, é uma péssima decisão. Matematicamente, sim. Mas aqui, não estamos falando de planilhas. Estamos falando de psicologia. Certo. Para alguém que vive de salário em salário, sem acesso a crédito, sem perspectiva de ascensão, a ideia de poupar para a aposentadoria pode soar como uma piada. Guardar R$ 50 por mês não vai mudar a vida da pessoa de forma significativa. Então, o bilhete de loteria não é um investimento. Não, É a compra de um sonho. exatamente. É a única via para muita gente de ter um vislumbre de uma vida totalmente diferente. A esperança tem um valor, uma utilidade que não aparece no cálculo financeiro. O que para um planejador é loucura, para quem vive aquela realidade é uma fagulha, entende? Entendi. Julgar as decisões dos outros sem entender a bolha deles é arrogância, no fim das contas. Exato. Essa ideia da nossa realidade ser só um fragmento
me faz pensar em outro ponto do material. O quanto a gente julga mal os resultados, tanto os bons quanto os ruins, por não ver o que a gente não controla. Sorte e risco, a dupla inseparável. E a história do Bill Gates contada num dos textos é um exemplo perfeito. A gente olha para ele e vê o gênio, o visionário. E ele é tudo isso. Mas tem um detalhe. Em 1968, o Bill Gates estudava na Lakeside School, uma das pouquíssimas, talvez a única, escola de ensino médio do mundo que tinha um computador. Peraí, mas reduzir o sucesso dele à sorte não é um pouco de exagero? E todo o esforço, o talento dele? Ótima pergunta. É o ponto crucial. O material não diz que a sorte é tudo. Diz que é um ingrediente indispensável que a gente ignora. Ok. Bill Gates era um gênio, sem dúvida, mas a sorte colocou aquele gênio na frente de um computador em 1968. Foi a combinação de talento com uma oportunidade de 1 em 1 milhão. Outros gênios daquela época não tiveram a mesma sorte. E o risco é o outro lado da moeda. A mesma força, só que com um resultado negativo. O material conta a história do Ken Evans. O melhor amigo de infância do Bill Gates, né? Isso. Eles aprenderam a programar juntos, eram igualmente obcecados e talentosos. O próprio Gates dizia que ele era o melhor aluno da turma. Poderia facilmente ter sido um dos cofundadores da Microsoft. Poderia. Mas ele morreu num acidente de montanhismo antes de se formar. Um evento com probabilidade também de 1 em 1 milhão. Nossa! Uma dose de risco extremo que apagou um futuro brilhante. Quando a gente olha para o sucesso do Gates, vê uma trajetória. Quando olha para o fracasso do Evans, não vê nada, porque ele sumiu da história. Mas lá para contar a história. Perfeito. E aí a gente acha que sucesso é uma fórmula, quando na verdade foi habilidade mais uma série de eventos aleatórios. A lição aqui é ter humildade. Humildade para olhar para os nossos sucessos e compaixão para olhar para os fracassos. Exatamente. Focar no que a gente pode controlar, claro, mas sem esquecer que o acaso está sempre na mesa. O que eu acho mais contraintuitivo e que conecta com essa ideia de humildade é a distinção que as fontes fazem entre ficar rico e continuar rico. A gente acha que é a mesma coisa, né? A gente acha, mas os autores argumentam que são quase opostas. Como assim? Ganhar dinheiro exige correr risco, ser otimista, se expor. Manter o dinheiro exige o contrário, exige uma dose de paranoia. Paranoia. É. A humildade de saber que o mesmo mercado que te deu pode tirar tudo de volta e ainda mais rápido. A história do investidor Jesse Livermore, que está no material, é um caso trágico e perfeito disso. Nossa, muito. Ele ficou absurdamente rico apostando contra o mercado na quebra de 29. Ganhou em um dia o equivalente a 3 bilhões de dólares de hoje. É um feito inacreditável. E como alguém perde tudo depois disso? É o que acontece quando a confiança vira arrogância. Livermore era um gênio para ficar rico, mas ele nunca aprendeu a habilidade de continuar rico. Ele continuou fazendo apostas cada vez maiores, cada vez mais arriscadas. Certo de que era invencível. Exato. O otimismo e a agressividade que o fizeram rico foram os mesmos que o levaram à ruína e, tragicamente, ao suicídio. Então, a habilidade mais importante, no fim das contas, não é gerar retornos espetaculares. Não é. É simplesmente sobreviver no jogo por tempo suficiente. É a habilidade mais subestimada de todas. A sobrevivência é o que permite a mágica dos juros compostos acontecer. E o segredo dos juros compostos não está no maior retorno, está no tempo. Faz sentido? Um retorno ok, mediano, que você consegue manter por 50 anos, vai gerar um resultado muito maior do que retornos espetaculares que são interrompidos por uma perda catastrófica no meio do caminho. Porque essa perda te tira do jogo. Você é forçado a vender na baixa, a zerar tudo. E nunca mais se recupera. Sobreviver é ter resiliência para aguentar as tempestades. Não é sobre ser o mais rápido, é sobre ser o último a ficar de pé. Ok. Então, tentando amarrar as pontas da nossa análise, primeira ideia é que nosso comportamento com dinheiro é moldado por uma visão de mundo muito particular. Então, não existe loucura. Só perspectivas diferentes. A segunda é que precisamos ter humildade para reconhecer o papel da sorte e do risco. E, por fim, que a habilidade mais crucial não é crescer rápido, mas sobreviver por muito tempo. Perfeito. E para encerrar, o material nos deixa com uma última ideia, que é quase um desafio filosófico.
É a chamada ilusão do fim da história. A ilusão do fim da história? É um viés psicológico bem documentado. Nós reconhecemos o quanto a gente mudou no passado, nossos gostos, valores, sonhos, mas acreditamos com uma convicção enorme que a pessoa que somos hoje é a nossa versão final. Ah, sim. A gente subestima o quanto ainda vai mudar no futuro. Drasticamente. Faz todo sentido. A pessoa que eu era há 10 anos queria coisas completamente diferentes do que eu quero hoje, e é bem provável que a pessoa que eu serei daqui a 10 anos também seja diferente. Exatamente. E isso levanta uma questão fundamental para o planejamento financeiro. Se a pessoa que seremos em 20, 30 anos é, de certa forma, uma estranha para nós, como a gente pode traçar um plano de vida rígido para ela? Como se comprometer com um plano de aposentadoria que talvez não faça o menor sentido para o nosso eu futuro? Pois é. Então a reflexão final é: e se o objetivo não for um número? E se o objetivo financeiro mais valioso não for atingir 1 milhão ou 10 milhões, mas sim construir uma vida com o máximo de flexibilidade e opções? Ter o que os autores chamam de controle sobre o seu próprio tempo. Talvez a verdadeira riqueza seja a capacidade de acordar um dia e dizer: eu posso fazer o que eu quiser hoje. E se o melhor plano for aquele que dá a essa pessoa que a gente ainda vai se tornar a maior liberdade possível para ela escolher o próprio caminho.